Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um momento feliz na casa de nosso Deus. Onde é a casa de nosso Deus? O nosso coração, onde habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados, eu estarei trazendo para vocês hoje a palavra em Atos de número 20. E olha que o Senhor nos ensina com isso. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim ele chegou à Grécia, onde ele ficou 3 meses. E quando ele estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso ele decidiu voltar para a Macedônia, pela Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, lá de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e de Trófimo da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram lá em Troade. Nós navegamos de Filipos e após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois de nos reunirmos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana nos reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar, e quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, ele partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo ele tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus quanto a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo já me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar
do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Os que mais se entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos, mais um momento precioso desses irmãos, nossos irmãos em Cristo, que lá no passado estava cumprindo o ministério de pregar as boas novas. Paulo foi incumbido de uma missão muito grandiosa, onde ele fez com excelência. Ele negou todas as suas vontades, todos os seus paixões, seus desejos, para simplesmente servir a Deus. Meus amados, o segredo é buscar a Deus em primeiro lugar. O segredo é negar a si mesmo, tomando a cruz e cumprindo o chamado de Jesus. Isso é muito poderoso, meus amados. Quem faz isso, quem se dispõe a realizar tal feito, sabe do que eu estou dizendo. Então a gente vê aqui, dando ênfase sobre a ressurreição desse Eutico. A gente vê que após um grande tumulto lá em Éfeso, Paulo encorajou os discípulos e voltou da Macedônia. E após isso ele partiu para a Grécia, que a palavra de Deus está dizendo. E durante esse período de ensinamentos, o discurso de Paulo entrou noite adentro. A gente viu que todos os lugares da casa estavam ocupados, inclusive as janelas. As candeias são como se fosse aquelas luminárias, sabe, que a gente usa. Lamparinas, então eram candeias que estavam iluminando. E tinha 3 andares, estava tudo cheio, até as janelas tinha gente sentado. Então a gente vê que em uma delas estava um jovem chamado Eutico. E enquanto Paulo estava pregando, ele acabou caindo do alto da janela e foi dado como morto. E Paulo, naquele momento, ele interrompeu a pregação, foi até ele. E ali ele orou por aquele rapaz e ele ressuscitou. Esses são os milagres que Jesus diz para nós. Ei, eu estou indo ao Pai, mas vos deixo o Santo Espírito de Deus para que vocês façam as mesmas coisas que eu fiz. Ainda mais, façam coisas maiores. Então, meus amados, como Jesus ressuscitou, nós também, através do Espírito Santo de Deus, da direção, também temos esse poder. E foi o que Paulo fez, ele ressuscitou aquele homem. E quando ele chegou lá em Mileto, Paulo não quis descer a Éfeso. Então enviou mensageiros para chamar os presbíteros. E quando chegaram, o apóstolo se reuniu com eles. E seu discurso se dividiu em falar sobre o comportamento entre eles durante o tempo, que eles ali anunciavam o evangelho, ao qual deveria ser comportamento deles. E após as recomendações aqui, o apóstolo Paulo despediu-se e partiu para Jerusalém. Então, meus amados, aqui tem grandes ensinamentos, grandes coisas preciosas que eu e você temos que ter como fundamento. Paulo, ele era sim, não. Paulo não tinha conversinha fiada. Paulo ele era direto, ele falava o que o Espírito Santo de Deus colocava no seu coração. Ele falava simplesmente a palavra, a verdade. E aqui embaixo nós vemos que ele adverte que há de vir muitos lobos, homens traiçoeiros. E hoje nós vemos isso acontecendo no meio da gente. Pessoas disfarçadas de pessoas santas, de pessoas que detêm a palavra de Deus, que traz a palavra de Deus, e onde elas estão ali só simplesmente para usurpar, simplesmente para enganar. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é poderosa, e ele diz algo muito importante, Ele entregou ali para aqueles homens a palavra da sua graça, a palavra de Deus, que pode edificá-los e dar uma herança entre todos que são santificados, a herança de Deus. E ele diz algo muito importante: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Por quê, meus amados? Porque isso aqui é uma raiz de amargura. Aquela pessoa que coloca o foco sobre a prata e o ouro, que são o dinheiro, ela facilmente ela se corrompe, facilmente ela se desvia do caminho da verdade. Porque a gente sabe que a única coisa que Jesus disse na sua palavra, que ele comparou como Deus, não foi nem Satanás, que age no mundo espiritual. Não, ele falou que é o dinheiro, mamão. Então, meus amados, o dinheiro é muito fácil de corromper o homem, porque o dinheiro dá poder, dá status, dá luxúria, dá tantas coisas, meus amados. E o que acontece? Aqui ele diz: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades de meus companheiros. Quer dizer, eu trabalhei pelo meu sustento. Eu trabalhei arduamente, e ele fez tudo. Eu fiz tudo. Mostrei-lhes que mediante esse trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Meus amados, nós temos a necessidade de ajudar o próximo. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Aqui está o segredo da vida.
Porque o mundo fala ao contrário. É melhor você receber do que dar, não é verdade? Não tem tantas pessoas que fecham a mão, que não ajudam o próximo, não ajuda ninguém, guarda só para si, quer só para si, meus amados. Isso é contra a palavra de Deus. Entende? Deus não ensina assim. E se Deus não ensina assim, com certeza você está pecando contra Deus. Porque a palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. Quem disse essas palavras foi Paulo, através do Espírito Santo de Deus? Não, foi o próprio Jesus que disse isso. Então, meus amados, é um mandamento. Nós vemos que os judeus têm muito isso no coração deles. Você pode ver que as grandes doações, grandes coisas que são feitas para o mundo afora, aí você pode ver que são todos judeus. Judeus são uma minoria no meio da humanidade e eles detêm aí basicamente quase todo o dinheiro do mundo. Por que isso? Porque eles são melhores que nós? Não. Simplesmente eles cumprem o mandamento de Deus, eles são fiéis. Por mais que muitos deles ainda não conhecem a Jesus Cristo, ainda não se converteu a Jesus verdadeiramente, mas eles têm esses princípios invioláveis dentro de si. Eles sabem que eles trabalhando e conquistando muitas coisas, já basta para eles. E tudo que ele ganha posterior àquilo é para ajudar o próximo. Você pode ver até declarações de judeus que eles falam muito sobre isso, em ajudar o próximo, em dar para quem não tem. Então é isso daí, a maior felicidade em dar do que em receber, amém? Tendo dito isto, ele ajoelhou-se com todos eles ali, orou e despediu deles, né? Eles se abraçaram, se beijaram ali, e o que mais entristeceu aquele povo foi que nunca mais veriam a face de Paulo, pois ele estava continuando a sua caminhada, fazendo o cumprimento da sua missão. Então, meus amados, eu e você temos uma missão, eu e você temos um cumprimento a ser feito. O que? Pregar a palavra de Deus, pregar que Deus salva através de Jesus Cristo, que Ele é rico em perdoar, rico em dar misericórdia ao povo que se arrepende, amém? E era isso que Paulo pregava. Paulo não pregava riqueza, não pregava prosperidade, não pregava que Deus vai dar, não. Ele pregava o que Jesus veio fazer ao mundo, morreu por mim, morreu por você, para nos trazer vida e vida em abundância. Nada mais do que isso, meus amados. O que ele acrescentar está dentro daquela palavra que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Tudo que é abaixo de buscar a Deus, Deus se incumbiu de suprir na minha vida e na tua vida. Devemos não pedir para Deus? Não, não é isso, mas buscar primeiramente a face de Deus, buscar primeiramente a presença de Deus, a santidade em Deus, e todas as coisas Ele mesmo vai pôr no teu coração para você conversar com Ele, e Ele vai te abençoar, amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine grandemente na sua caminhada, e creia, em todo tempo o Senhor está contigo. Deus te abençoe.